Então, se só um complemento aí nos vídeos, né? Mandar pro velho fanático tricolor, dizendo que o. Não sei, isso pra mim, meu jogo não é falar do jogo, é jogado. Futebol, sim, né? Mas em relação à vida, um pouco depende porque. Bom, primeiro, o jogo que fazem comigo na minha vida eu não exatamente jogo, né? Porque eu não compito. Agora, se no final esse jogo pode ou não ser falado, a única coisa que eu tenho para fazer nesse jogo é falar. Então, esse jogo eventualmente acaba sendo falado e não é muitas vezes dependente de determinadas atitudes. Até porque algumas atitudes específicas, como eventualmente eu tenho preguiça, algumas coisas eu não faria. Mas o que eu posso fazer eventualmente é falar. Então, nesse caso, sim, há tipos de jogos que podem ser falados. Mas aqui pra mim não é um jogo, estou respondendo os terríveis argumentos de outras pessoas, né? Isso pra mim não é competição, pra mim é luta contra o mal, né? E em relação a isso, e sem contar que na verdade há competições sim que podem ser faladas e competições que possuem, vamos dizer, características de coisas feitas que as pessoas não vão fazer. Então a única coisa que sobra para elas fazerem é, na verdade, falar, né? Então esse é um primeiro momento. O segundo momento, eu vi o comentário do Zé Elias, né? Uma coisa que eu já queria ter respondido há um pouco tempo atrás, quando fala assim, não, mas faltou cabelo branco. Não, então se o cara não tem cabelo branco, o cara não tem experiência, ele não pode enfrentar situações, né? Que é, na verdade, o meu argumento. Acho que as pessoas não podem enfrentar determinadas situações e, portanto, as situações não deveriam acontecer nas vidas delas. Não é que falta cabelo branco. É que se a pessoa não tem cabelo branco, determinadas situações não podem acontecer na vida dela por falta de experiência. Né? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência nesse caso? Vamos dizer de maneira mais irônica. Né? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Então esse daí vem o Zé Liz e fala do Mário Sérgio, não, agora você trabalha. Depois ele, eventualmente, com 35 anos, você decide o que fazer. Ok, se a pessoa tiver com a fonte de vida impedida, ela não vai conseguir fazer isso. Ela não dá. Então ela vai ter que justamente lutar contra o mal. E aí não vai ter como chegar com 35 anos e pensar na questão, agora já tenho uma certa reserva financeira, verificar o que eu vou fazer. Se a pessoa é perseguida e tem fonte de vida impedida, não há como fazer. Não há como fazer, e esta é a verdade. E um comentário que eu vi em relação à questão de derrota argumentativa e tal, não, aquela coisa, se eventualmente lançar alguma pessoa para me falar alguma coisa, e no primeiro momento, às vezes eu não respondi, não estava ali concentrado para isso. Depois, de alguma forma, manda uma pessoa num segundo momento para me responder, ou para que eu possa respondê-la, não adianta. Tipo, não só por questão de momento, porque se isso eventualmente aconteceu comigo, por exemplo, em relação a uma pessoa, eu de longe não enxergo muito bem. Então, se mandaram alguma pessoa para que eu pudesse responder, não adiantaria muita coisa, porque eu não reconheci a pessoa, porque eu não vi muito direito o rosto dela de longe, ou de uma média distância, eu consigo enxergar, mas às vezes eu não enxergo os detalhes assim tanto do rosto da pessoa, a ponto de reconhecê-la se eu eventualmente estivesse perto dela. Então, se fizeram isso e mandaram uma pessoa para que eu pudesse responder, né, não tem muito sentido, porque se lança a pessoa para eu responder e eu não reconhecer a pessoa, como é que eu vou responder? Entendeu? Então, não é que eu seja cego e não enxergue nada de longe, mas assim, às vezes a característica facial de uma pessoa eu não memorizo. E não vejo todos os detalhes do rosto da pessoa. Então, se eu vê-la novamente, eu não necessariamente vou reconhecê-la. E talvez é o que tenha acontecido na situação. Então, como eu falei, às vezes é por um momento, por um motivo ou outro. Não é para, eu vi também o barulho lá, não, reclamar de chuva, reclamar de calor, não, isso eu não sei. Você falou isso do Rogério e tal, não sei. Se para mim a pessoa não. Eu não reclamei de chuva e de calor, né? Eu reclamei de uma situação em que haja muitas pessoas, para você falar alguma coisa para uma pessoa vai ficar estranha para os outros. Isso eu já reclamei. Ou uma situação que não é exatamente a pessoa que falou, então como é que eu vou responder para uma pessoa que talvez tenha mandado outra falar, mas eu não sei quem que mandou falar. Então isso também não adianta. Tem que ser uma situação clara, ou tem ali
uma pessoa, às vezes até uma criança, que eu respondendo poderia ficar uma coisa constrangedora, não para a criança, mas para quem está do lado da criança. Então tem que ser uma coisa correta, justa, senão não dá, é estranho. Então, não adianta ficar lançando argumento e depois, se a pessoa não está preparada para responder, não tem como. É cobrar da pessoa, no começo do vídeo, cobrar da pessoa algo que ela não tem capacitação para fazer. Ou por falta de experiência, ou porque no momento ela não está ali concentrada para isso, não está refletindo sobre o tema. Aí que tá, vocês pegam uma distração, né? E aí nós bolamos aqui um argumento falso. Não, tem que verificar a capacidade da pessoa no momento para a responsabilidade. A pessoa não tem necessariamente sempre capacitação para isso. Bom, então é isso aí. Valeu. Então, Deus manda não. Mesmo a própria ideia, não é só no momento em que a pessoa está. Já buscam ideias eventualmente de coisas já respondidas, eles tiram ideias verdadeiras que eventualmente eu disse, tiram ali as barreiras argumentativas e não, isso aqui vamos esquecer qual é que falou isso, vamos falar o argumento só para irritar dessa forma. Então é isso que acontece. Então, valeu, Deus é bom, respondendo aí ao pessoal. E eu quero lembrar se eu respondi do jogo falado, do jogo jogado, então respondi isso. Então valeu, Deus é bom.